Imagina um código invisível, escrito nas profundezas de cada flor. Um projeto de engenharia tão preciso que define o destino da natureza. Para compreender a origem deste projeto, observamos a esporogênese e a gametogênese. Estes processos operam como uma linha de montagem celular coordenada, fabricando esporos e gametas através de etapas bioquímicas sucessivas. A fundação desta produção exige um rearranjo na estrutura cromossômica da planta. Enquanto a maioria das células vegetais é diploide, a reprodução requer a transição para o estado haploide, reduzindo o material genético à metade para criar unidades de especialização única. Esta transição impõe um desafio de engenharia. A planta deve desenvolver em simultâneo dois sistemas distintos. Um deles é otimizado para a dispersão e proteção em ambientes externos, enquanto o outro é construído para a retenção e segurança interna. No nível microscópico, a flor funciona como um sistema de processamento mecânico e químico, onde cada camada de tecido é desenhada para garantir a integridade da carga genética. O fabrico do pólen começa na antera, especificamente na sua camada mais externa, o exotécio. Esta epiderme atua como uma barreira física. O exotécio gera as flutuações de temperatura e a pressão osmótica, mantendo as condições internas estáveis para os processos de divisão que ocorrem abaixo da superfície. Imediatamente abaixo desta proteção reside o endotécio, uma camada subepidérmica com uma função exclusivamente mecânica. Através do processo de esclarificação, as células do endotécio desenvolvem espessamentos em forma de U. Estas estruturas funcionam como componentes de tensão, acumulando energia potencial à medida que o tecido amadurece. Quando a antera atinge a maturidade, a água evapora. Esta desidratação provoca a retração das células do endotécio e a acumulação de carga mecânica, culminando na deiscência, a abertura física que expõe os sacos polínicos. A antera funciona como um gatilho de precisão, programada para ceder apenas quando as condições ambientais permitem a libertação eficaz do seu conteúdo. No interior das camadas mecânicas, encontramos o tapete, o tecido nutritivo que envolve as câmaras centrais da antera. O desenvolvimento do pólen depende da apoptose do tapete. Através de um sinal bioquímico, estas células iniciam um processo de autodestruição controlada para disponibilizar os seus recursos. Ao desintegrar-se, o tapete transfere lípidos, proteínas e precursores estruturais para o lúmen da antera, alimentando as células em crescimento. Este espaço, o microsporângio, torna-se uma câmara de materação saturada com os nutrientes necessários para a próxima fase da divisão celular. Dentro deste ambiente estão as células-mãe do grão de pólen. São unidades diploides que guardam o projeto genético completo, aguardando o estímulo hormonal para iniciar a meiose. A planta investe na construção de tecidos complexos para depois os decompor, priorizando a viabilidade da carga genética sobre a longevidade do tecido de suporte. Concentrações hormonais específicas desencadeiam a atividade na célula-mãe, assinalando o início da segredação cromossômica. Durante a primeira fase da meiose, os pares homólogos separam-se. A meiose 2 completa o ciclo, formando 4 micrósporos individuais, cada um com metade do conjunto cromossômico original. Neste momento ocorre a recombinação, onde as sequências de DNA são baralhadas. É este processo que estabelece a diversidade genética em cada nova geração. Após a meiose, ocorre uma mitose assimétrica em cada micrósporo. O macronúcleo vegetativo gera o metabolismo enquanto o micronúcleo dedica-se à entrega do material genético. Esta especialização interna permite que uma única célula execute simultaneamente a navegação biológica e a fertilização. Para sobreviver à viagem até o óvulo, o micrósporo desenvolve uma proteção externa. A primeira camada a formar-se é a intine, uma membrana interna flexível. Composta por celulose e pectina, a intine mantém a integridade estrutural da célula enquanto permite a elasticidade necessária para o crescimento futuro. Segue-se a síntese da esporopolenina. Este polímero orgânico resistente deposita-se sobre a célula, criando a exina,
uma camada externa caracterizada por relevos geométricos e poros de germinação. A estrutura da exina protege o conteúdo celular contra a radiação UV, impede a desidratação e resiste à degradação por enzimas ambientais. Com esta arquitetura finalizada, o grão de pólen torna-se um veículo de transporte protegido, capaz de manter a viabilidade genética em condições externas adversas. Enquanto o sistema masculino se prepara para a dispersão, o sistema feminino organiza-se para a recessão dentro do ambiente protegido do ovário. O processo começa com a formação da nucela, uma protuberância de tecido na parede interna do ovário. Estas células multiplicam-se para formar um tecido parenquimatoso denso, que serve de base estrutural e nutricional para o óvulo em desenvolvimento. A nucela atua como o reservatório central, onde a retenção e a segurança do material genético são as prioridades arquitetônicas. Ao redor da nucela, desenvolvem-se os integumentos. Estas camadas crescem de forma concêntrica, envolvendo a estrutura interna. O ponto onde não se unem é a micrópila. Esta abertura funciona como canal de entrada para o tubo polínico. O óvulo é uma estrutura de defesa passiva, desenhada para garantir que o material genético permaneça isolado até o momento exato da fertilização. No centro da nucela, a célula-mãe do saco embrionário inicia a sua própria divisão meiótica. A megasporogênese ocorre por um processo de seleção. Das 4 células resultantes da meiose, 3 degeneram, sendo os seus nutrientes absorvidos pelo megásporo sobrevivente. A célula restante utiliza estes recursos para expandir o seu volume citoplasmático, preparando-se para as divisões nucleares seguintes. O núcleo desta célula sofre 3 mitoses consecutivas, sem divisão do citoplasma, resultando numa única estrutura contendo 8 núcleos. Estes 8 núcleos organizam-se em posições geográficas precisas. 3 ocupam o polo superior, 2 fundem-se no centro e 3 posicionam-se junto à micrópila. No grupo inferior, a oosfera central é o alvo da reprodução. As sinérgidas que a ladeiam emitem sinais químicos que guiam o crescimento do tubo polínico através da micrópila. Através desta sinalização, o sistema feminino estático estabelece a ligação necessária para interceptar a carga genética transportada pelo pólen. O sucesso da reprodução depende da coordenação entre estes dois sistemas, a libertação mecânica do pólen e a recepção química do óvulo. A continuidade da vida botânica é assegurada por estas arquiteturas microscópicas, onde a engenharia celular e a precisão temporal garantem a sobrevivência da espécie. Da antera ao óvulo, a natureza não deixa nada ao acaso. O código foi decifrado, mas o mistério da vida continua a fascinar-nos.